Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Me chamo Luiz Gabriel, sou técnico em agropecuária, estudante de agronomia. Espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje, de uma sequência de 5 vídeos, a gente vai falar um pouquinho sobre fito-hormônios. Aguenta aí, não sai não, é um vídeo bastante importante e a gente já volta a se falar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui fala com vocês Luiz Gabriel, técnico agropecuária, estudante de agronomia. E no vídeo de sequência de 5, falando sobre fito-hormônios, né? Antes de a gente começar a esclarecer o que é o fito-hormônio. Fito-hormônio, assim como nós temos também hormônios, nós temos hormônios de crescimento, hormônios sexuais e assim por diante. As plantas também têm os hormônios específicos dela, beleza? Embora nossos hormônios são produzidos em glândulas e assim por diante, a planta é um pouquinho diferente, haja vista pelo tipo de ser vivo que a gente está falando, ok? Então, beleza, Luiz, o que é o fito-hormônio? O fito-hormônio é um mensageiro, assim como os nossos hormônios, né? Ele vai dizer para o corpo da planta, né, para a planta em si, o que ela tem que fazer, se ela tem que amadurecer, se ela tem que germinar, se ela tem que morrer, se ela tem que senescer, se ela tem que falecer, se ela tem que crescer, ou se ela tem que fechar estômago, se ela tem que abrir estômago, né? Ou se ela tem que encarquilhar ou não. Então, depende do que o hormônio está fazendo, ok? Então, um desses todos ali, né, quais são as funções desses hormônios ali, né, é o crescimento, o alongamento, o florescimento, a frutificação, né, o seu amadurecimento e a defesa da planta. Tem que lembrar que a planta também se defende, tá? Muito bem, Luiz. E quais são os tipos de hormônios que a gente tem na planta? A gente vai falar de 5 deles, beleza? Rapidinho. Que é a auxina, hormônio de crescimento, a giberelina, né, que é o responsável pelo alongamento, né, do caule. Nós temos as citocininas, né, que é responsável ali, junto com a giberelina e a auxina pela divisão celular. Nós temos o etileno, que é o responsável pelo amadurecimento dos frutos. E por último, nesse caso não menos importante, é o ácido abscíssico, que é o nosso hormônio do estresse. A gente vai falar isso, tá? Mais no finalzinho daí sobre isso aí nos últimos 5 vídeos ali, beleza? Então não vai ser um vídeo só não, vai ficar compridíssimo. Vamos falar hoje sobre o hormônio do crescimento chamado auxina, tá? Muito bem, a auxina a gente conhece ela dentro da agricultura como o hormônio do crescimento. Então é ele que faz com que a planta cresça, né? É ele que, junto dos outros hormônios ali, é ele que faz o crescimento e o alongamento celular. Nós temos hormônios que são naturais, sintetizados pela própria planta, né? No caso, diferente de nós temos as glândulas, né, que produzem hormônios. No caso da auxina, ela é produzida nos tecidos jovens, né? No caso, nesses meristematos jovens, que é na brotação. Aonde que tem brotação na planta, por exemplo? Na gema apical, né? No caso, botar aí tabaco, né? Gema apical na soja. A soja nós também temos a gema apical. Frutíferas temos também gema apical e assim por diante. Ou seja, várias plantas têm sua gema apical, né? Luiz, o milho também tem gema apical, embora esteja mais escondidinho um pouquinho. Temos gema apical, assim como o trigo. Todas as plantas nós temos gemas apicais, tá? Algumas plantas a gente quebrar a gema apical, a gente mata a planta porque ela não tem brotação lateral, né? Mas, em via de regra, todas as plantas têm a sua gema apical. Show de bola até aqui? Vamos lá então, gente. Como é que funciona essa questão da auxina? Bem, a auxina, ela tem não apenas fototropismo positivo, né? Vamos pegar aqui o cabinho do carregador, só para a gente ter uma ideia. Então, digamos que aqui, né, cabinho sujo aqui, ele seja a gema apical, tá? A planta está crescendo, e por algum motivo aqui faltou, começou a vir sombra aqui e tem luz aqui. O que acontece? A planta ela tem fototropismo positivo, ela enverga, ela entorta. Por que ela entorta, Luiz? Porque a auxina produzida aqui em cima, na gema apical, que é produzido, ele vai alongar as células que estão na sombra,
a contra-luz. Para quê? Para fazer com que essa planta envergue, né, que haja um crescimento de tecido deste lado, para que a gema apical encontre luz e faça a fotossíntese. A planta continue crescendo. Tá? Quem aqui já na infância, né, tinha alguma plantinha, colocou na sombra e percebeu que ela sofreu, ela entortou, né? Não, ela não ensaneceu, ela entortou procurando luz. Né? Então isso é muito comum de você ver. Então você vê plantas que gostam de luz, fica na sombra, ela tende a entortar procurando a luz. Ah, Luiz, mas a auxina também só para fototropismo positivo? Né? Não, não. Né? Nós temos alguns estudos, né? Algumas estudos, não, mentira, né? Algumas auxinas que fazem fototropismo negativo, né? Como é o caso, né? No caso do hormônio sintético, né? Que é o ácido endobutílico, né? Que ele é utilizado ali no tratamento de sementes, que faz com que o quê? Quando a planta germina, ela solta a primeira radicela e ela solta as radículas, né? As primeiras raízes capilares e assim por diante. Esse hormônio faz com que essas raízes cresçam num volume maior, mais velocidade e mais longas. Tá? Vamos lembrar que quanto mais raízes a gente tem, mais água consegue, mais a planta tem de absorção de nutrientes e água. Lembrando que a planta ela bebe nutrientes, assim como já falamos de vários vídeos atrás, né? Vou deixar aqui sobre metabolismo celular. Tá? É importante a gente entender que a planta ela bebe. Então a gente começa a ter uma quantidade de volume maior. Né? Ah, Luiz, a gente só tem hormônio na planta? Não, a gente tem sintéticos também, como esse ácido, né, abscíssico. Né? Nós temos o ácido naftaleno acético, né, que também a gente utiliza, né, é também uma auxina que a gente utiliza para prevenir perda de frutos em algumas culturas. Tá? Nós temos vários micro-organismos que são sintetizadores, né? Como o Azospirillum brasiliensis, né? Ali na cultura do milho, do trigo, na soja também tem, né? Faz isso em tratamento de semente, coloca isso lá, ele ajuda a produzir a auxina, é muito legal. Nós temos extratos de algas, né? Que a alga, por si só, é uma planta, basicamente vamos dizer dessa maneira, e embora ela não traga junto com esse extrato a auxina propriamente dito, ela traz precursores de auxina, né? Como se fossem as formas para montar essa auxina. Então isso acontece o quê? Quando a gente aplica isso na lavoura, né? A gente favorece que a planta consiga, de maneira muito inteligente, produzir essa auxina, facilitando o seu crescimento, melhorando o crescimento, formação de folhas, frutos e assim por diante. Tá? Então isso acaba ajudando bastante a planta a se desenvolver. É muito importante a gente ter essa ciência. Tá? A gente olha por aí muitas vezes e pensa, mas extrato de água é conversa para boi dormir, vamos colocar dessa maneira. Não, não é. Claro que a gente tem produtos e produtos por aí, vale você entender o produto que você vai utilizar, mas é muito importante você ter ciência disso. Né? A gente falou aqui de uma bactéria, a Azospirillum, nós já falamos dela aqui no canal, né? Vou deixar o link dela aqui para vocês, aqui em cima, aqui, ó, tá? Ou no final do vídeo, em algum momento eu vou deixar, ou aqui embaixo o link, em um ou outro, tá? Justamente para a gente conversar sobre isso, tá? Porque é uma informação muito importante, é importante a gente entender como funcionam essas rizobactérias, tá? Em modo geral. Tá? Voltando aqui, considerando, pegando a última pegada aqui, nós temos que lembrar que os hormônios são produzidos em quantidades muito pequenas, tá? Então existe ali a curva do S, que a gente chama no manejo de auxina, tá? Desses fito-hormônios. Então é importante a gente fazer um manejo adequado, tá? Quando a gente utiliza fito-hormônios em doses baixas, em doses recomendadas para o crescimento, ele proporciona a melhora da planta, crescimento e assim por diante. Se essa dose ela é exagerada, ela é muito alta, muito além daquilo que a gente recomenda, a gente tem um problema que essa auxina, vai ser um remédio, acaba sendo um herbicida. A gente tem um exemplo muito interessante disso, que é o 2,4-D, tá? Ácido 2,4 de metilamina, né? Ácido de acetilamina. Foi proibido lá nos anos 90, voltou no final dos anos 90, e passou por N alterações, agora passou de novo, né? Tá vindo informações novas justamente para ser menos volátil.
e assim por diante. Então, é importante que nesse caso do ascorbyl-D é um auxílico, né? A gente chama ele de mimetizador de auxina, mas é um hormônio. Em vez de ele promover o crescimento celular, como a dose é muito alta, a planta perde suas capacidades de crescimento e ela sofre apinastia e ali por diante ela acaba morrendo, ela acaba desvanecendo, ok? A gente vai falar sobre algumas plantas que são resistentes a auxínicos, né? Seja do ascorbyl-D, a Paxeu, o Levor e assim por diante. Né? A gente vai caçar isso daí depois, vamos passar certinho para todo mundo, né? Montar aqui um videozinho bem legal, que é importante entender como cada um funciona e as suas anuências e cuidados que a gente tem que ter. Mas esse vídeo contra a hora é um vídeo um pouquinho complicado, um pouquinho chato, tem que tomar bastante cuidado, porque a gente está falando com produto químico. Tá? Mas voltando aqui, só para a gente ter uma ideia muito importante. Tá? Então a dose ela é importante porque doses baixas favorecem, doses cavalares você acaba tendo problema. Tá? A pinastia, a planta morre, estanece, acaba estragando ali todo o seu cuidado, todo o seu cultivo. Beleza, gente? Só para deixar isso aqui clarinho. Se você gostou, deixa seu joinha, comenta aqui embaixo, manda para um colega teu, né? O produtor rural às vezes está com dúvida, manda aí, não tem problema nenhum não. A gente ajuda, beleza? Um abraço para vocês, tenham um ótimo dia e até mais. Tchau, tchau.